Preparem-se para mergulhar no mundo dos algoritmos. É isso aí, a gente vai se aprofundar nesses códigos que, vamos ser sinceros, parecem complicados. Que é verdade. Mas a gente usa eles o tempo todo, né? Sem dúvida. Eles estão em tudo, trabalhando nos bastidores, em quase todos os aspectos das nossas vidas. É impressionante como a gente nem percebe a influência deles no dia a dia. É como uma receita de bolo, sabe? Ah, entendi. Tipo, um conjunto específico de instruções para a gente chegar no resultado. Isso. Mas os algoritmos, eles vão muito além de uma simples receita de bolo. Imagino. A gente vai descobrir isso nesse mergulho, né? Com certeza. A gente vai ver como eles são ferramentas poderosas que moldam a forma como a gente encontra informação, se conecta com outras pessoas e até como a gente cuida da nossa saúde. Exatamente. E até como a gente experimenta a arte. Uau, quanta coisa! E por onde a gente começa a desvendar esse universo? Que tal começar por algo que você usa todo santo dia? Deixa eu ver. Os mecanismos de busca. Ah, verdade. Tipo o Google. Isso. Quando você digita alguma coisa na busca, o algoritmo do Google, ele vasculha, sei lá, milhões de páginas na web para te mostrar os resultados mais relevantes. É incrível a velocidade com que isso acontece, né? Impressionante, né? Em segundo, a gente tem um monte de informação na nossa frente. Mas como o algoritmo decide o que é importante pra gente? Essa é a mágica dos algoritmos. Conta tudo. Eles levam em conta vários fatores. A popularidade de um site, por exemplo. Faz sentido. Se o conteúdo bate com as palavras que você usou na busca. Aham. E até o seu histórico de pesquisa. Tenta dizer que o Google meio que me conhece. É, tipo isso. As informações que você vê são personalizadas com base no que você faz online. Sei lá, isso é meio assustador, né? Tipo, o Google sabe mais de mim do que eu mesma. É, muita gente se sente assim. Mas é a realidade da era digital. Nas redes sociais, como é que essa mágica acontece? Nas redes sociais, a personalização é ainda mais forte. Pensa no seu feed, do Facebook, do Instagram. Você não vê tudo que todo mundo posta, né? Não, ainda bem. O algoritmo seleciona o que você vê, decidindo quais posts te prendem mais atenção. É por isso que às vezes eu sinto que estou presa numa bolha, vendo só o que eu já concordo. É bem comum essa sensação. O algoritmo te mostra o que ele acha que você quer ver. Mas me fala uma coisa, os algoritmos só existem no mundo online. De jeito nenhum. Sério. Eles estão por toda parte. Nossos materiais de pesquisa mostram que eles estão presentes na saúde, nas finanças, até no transporte. Tá bom, eu não tinha pensado nisso. Me dá um exemplo, vai. Na área da saúde, os algoritmos analisam dados dos pacientes Pra quê? para prever, sei lá, riscos de doenças. Imagina um médico que consegue identificar um problema de saúde logo no comecinho, só de olhar os seus exames. Oh, uau, isso seria incrível. Tipo um superpoder médico. A tecnologia está cada vez mais avançada. E nas finanças, como é que os algoritmos atuam? No mercado financeiro, os algoritmos são usados para tomar decisões de compra e venda de ações. Tipo um robô investidor. Isso. Eles analisam os dados do mercado e decidem em questão de segundos. Nossa, que rápido. É, mas essa rapidez toda também tem seus riscos, né? Sei lá, me explica melhor. Pode gerar volatilidade no mercado, ter consequências que a gente nem imagina. Entendi. Então, com os algoritmos, nem tudo são flores, né? Exatamente. Existem vantagens e desvantagens. E no transporte, como é que eles mudaram a forma como a gente se locomove? Pensa nos aplicativos de transporte. Uber, 99, esses aí. Ah, direto. Os algoritmos definem as melhores rotas, calculam o tempo de chegada, conectam passageiros e motoristas. Verdade, mudou completamente a forma como a gente se movimenta na cidade. Tornou tudo mais prático, mais acessível. É incrível como a gente usa algoritmos o tempo todo sem nem perceber. Eles estão em todo lugar. Dos sites que a gente visita aos produtos que a gente compra. Impressionante. Mas me diz uma coisa, com toda essa conversa sobre algoritmos, será que eles também estão presentes na arte? Essa é uma área fascinante. Os algoritmos estão sendo usados para criar música, pintura, escultura, até poesia. Caramba, que doideira. Um algoritmo que faz arte. A gente está entrando num novo mundo de expressão artística. Mas me explica uma coisa, um algoritmo pode ser realmente criativo. Ou ele é só uma ferramenta que os artistas usam? Boa pergunta. Para responder isso, a gente precisa se aprofundar mais nesse universo. Então vamos lá. Mas antes, que tal a gente fazer uma pausa rápida para tomar um café? Boa ideia. A gente já volta para continuar essa conversa. E aí voltamos. Mergulhando de novo no mundo dos algoritmos. E a gente parou naquela parte da arte, lembra? Sim, é um campo super inovador, né? Imagina só. Algoritmos compondo música, criando pinturas, esculturas, até poesia. É como se a gente tivesse dado um super upgrade nas ferramentas do artista, adicionando inteligência artificial no processo criativo. Nossa, cara, isso é quase de filme. Mas como funciona essa tal de arte algorítmica? Explica pra gente.
Os artistas e os programadores, eles meio que trabalham juntos, sabe? O artista define os parâmetros, tipo, das informações básicas para o algoritmo, e aí o algoritmo processa tudo isso para criar a obra. Então o algoritmo não cria nada do zero. Isso é da ajuda do artista. Exatamente. O algoritmo é uma ferramenta poderosa, mas ainda precisa da criatividade humana, daquela diretriz, sabe? Entendi. É como um pintor usando um pincel à tech, né? É uma boa analogia. E que tipo de arte já foi criada com esses algoritmos? Me dá uns exemplos para eu ter uma ideia. Olha, a gente já tem músicas compostas por inteligência artificial que chegaram no topo das paradas. Tipo, sucesso total. Caramba, que legal. E já viu aquelas imagens super realistas, que parecem até fotografia, mas foram criadas por algoritmos. Já. Impressionante. Sem falar nas esculturas, com formas super complexas e abstratas, impossíveis de fazer sem a ajuda da tecnologia. E essa arte criada por algoritmo, ela é aceita no mundo da arte tradicional? Ou os artistas mais raiz torcem o nariz? Como tudo que é novo, sempre tem um pouco de resistência, né? Yeah. Mas a arte algorítmica está ganhando cada vez mais espaço, mais reconhecimento. Afinal, ela nos faz repensar o que a gente considera arte, sabe? Expande as possibilidades criativas. Faz sentido. É como se a gente estivesse abrindo uma nova porta no mundo da arte e você acha que essa arte vai continuar evoluindo. É difícil prever o futuro, né? Mas o que a gente está vendo é uma integração cada vez maior entre a arte tradicional e a tecnologia. Que a gente vai ver obras ainda mais complexas, interativas, imersivas. Que legal. Mas mesmo diz uma coisa, com essa inteligência artificial dominando tudo, você acha que o artista humano vai acabar sumindo? Tipo, a máquina vai substituir o artista de carne e osso? Eu acho que não. A criatividade humana, a sensibilidade, a emoção, a capacidade de contar histórias, tudo isso é único, sabe? A máquina pode ser uma ferramenta, mas a alma da arte ainda está na mente do artista. Ufa, que alívio. É bom saber que a gente ainda tem o nosso lugar no mundo da arte. Com certeza. A arte algorítmica, na verdade, ela complementa a criatividade humana. É como se a gente tivesse adicionado novas cores na paleta de um pintor, novos instrumentos na orquestra de um músico. Gostei da comparação. E falando em expandir horizontes, a gente estava falando antes da pausa sobre o uso de algoritmos na saúde. Lembra? Sim, a gente já vê os algoritmos revolucionando a medicina em várias áreas. Que legal, me conta mais sobre isso. Eles são usados para analisar exames de imagem com mais precisão e identificar padrões em dados de pacientes para ajudar no diagnóstico precoce de doenças, até para desenvolver tratamentos personalizados. Nossa, parece que os algoritmos estão dando superpoderes para os médicos. Mas é importante lembrar que o médico continua sendo responsável, né? A inteligência artificial está ali para complementar o conhecimento humano, não para substituir. Entendi. E quais são os desafios, as preocupações em relação ao uso de algoritmos na saúde? Um dos desafios é garantir que os dados que a gente usa para treinar os algoritmos sejam de boa qualidade, que representem a diversidade da população. Senão, a gente pode ter resultados errados que prejudicam certos grupos de pacientes. Faz sentido. A Ok. tecnologia precisa ser usada de forma ética e responsável para beneficiar todo mundo. Exatamente. E essa é uma discussão que precisa envolver a sociedade como um todo, não só os profissionais da saúde. Concordo. E por falar em áreas importantes, o que me diz sobre o uso de algoritmos no sistema de justiça? Essa é uma área bem complexa, delicada, envolve questões éticas muito sérias. Imagino. Mas me explica melhor como os algoritmos estão sendo usados nesse contexto. Eles podem ser usados para analisar dados de crimes, identificar padrões e tendências, ajudar na investigação criminal, até na tomada de decisão judicial. Entendi. Mas me parece que tem um grande risco de viés nesses algoritmos, né? Afinal, eles são treinados com base em dados do passado que podem refletir preconceitos. Você tem toda a razão. Esse é um dos grandes desafios do uso de algoritmos na justiça. Se a gente não tomar cuidado, a gente pode acabar perpetuando as injustiças. É assustador pensar nisso. O que a gente pode fazer para garantir que os algoritmos sejam usados de forma justa, ética? É fundamental ter transparência, sabe? A gente precisa saber quais dados estão sendo usados, como os algoritmos funcionam, quais critérios estão sendo usados para tomar decisões. E também precisa ter um debate amplo, democrático, envolvendo especialistas, juristas, ativistas, a sociedade como um todo. Essa conversa precisa ir além de um grupo pequeno de pessoas. Afinal, estamos falando de algo que impacta a vida de muita gente. Com certeza. E essa discussão precisa acontecer agora, antes que os algoritmos se tornem ainda mais poderosos. Concordo. E acho que esse é um bom gancho para a gente falar sobre a ética no desenvolvimento e os algoritmos, né? Perfeito. A ética é fundamental para garantir que a inteligência artificial seja usada para o bem. E quais são os principais desafios éticos que a gente enfrenta nesse campo? Um dos desafios é garantir que os algoritmos sejam justos e imparciais, que não discriminem ninguém. Outro ponto crucial é a privacidade dos dados.
Afinal, os algoritmos se alimentam de dados, né? A gente precisa garantir que essas informações sejam coletadas e usadas de forma responsável, respeitando a privacidade das pessoas. E como a gente garante que esses princípios éticos sejam respeitados na prática? A gente precisa de leis, de regulamentações claras que definam os limites para o uso de algoritmos. E também precisa ter mecanismos para fiscalizar, para garantir que as regras sejam cumpridas. Mas, além disso, a gente precisa de uma cultura de ética, de responsabilidade no desenvolvimento dessas tecnologias. Concordo, tecnologia é uma ferramenta poderosa, mas precisa ser usada com sabedoria. Acho que essa é uma boa reflexão para a gente encerrar nossa conversa sobre algoritmos por hoje. É verdade. A inteligência artificial está transformando o mundo num ritmo acelerado e a gente precisa estar preparado para os desafios e as oportunidades dessa nova era. Agradeço por compartilhar seus conhecimentos com a gente hoje. Foi uma verdadeira imersão no mundo dos algoritmos. O prazer foi meu. Espero que a gente tenha despertado a sua curiosidade para continuar explorando esse universo. Estamos de volta para finalizar nosso mergulho no mundo dos algoritmos. E para fechar com chave de ouro, vamos explorar como a saúde e a tecnologia se encontram. É fascinante como algoritmos estão revolucionando a saúde, né? Eles estão sendo usados para tudo. Análise de imagens médicas, desenvolvimento de tratamentos personalizados. É verdade, a gente até comentou sobre isso, mas acho que vale a pena a gente se aprofundar um pouco mais. Me explica melhor como esses algoritmos são usados na análise de imagens médicas. Imagine um radiologista, sabe? Analisando uma radiografia ou uma ressonância magnética. Os algoritmos, eles podem ser treinados para identificar padrões, às vezes bem sutis, que podem indicar uma doença. Tipo um tumor, por exemplo. Exatamente. Eles são como um segundo par de olhos, ajudando os médicos a fazer diagnósticos mais precisos e, principalmente, mais precoces. Nossa, isso é incrível. Então os algoritmos podem salvar vidas. Sem dúvida. Detectar uma doença logo no início aumenta muito as chances de sucesso do tratamento. E os algoritmos estão se mostrando cada vez mais eficientes nessa tarefa. E além da análise de imagens, como mais os algoritmos estão sendo usados na medicina? Em várias áreas. Por exemplo, no desenvolvimento de medicamentos, os algoritmos podem analisar bancos de dados gigantescos de moléculas e compostos químicos para identificar potenciais candidatos a novos remédios. E isso ajuda em quê? Isso acelera o processo de pesquisa e desenvolvimento, sabe? A gente consegue encontrar tratamentos inovadores para diversas doenças de forma mais rápida e eficiente. Nossa, isso é revolucionário. E me diz uma coisa, esses algoritmos também podem personalizar os tratamentos. Com certeza. Imagina um futuro onde o tratamento de uma doença é adaptado para as características de cada paciente. Os algoritmos analisam o histórico médico do paciente, os hábitos de vida, os genes, vários fatores, para determinar o tratamento mais eficaz para cada pessoa. Parece até ficção científica. Mas com toda essa tecnologia, qual o papel do médico no futuro? O médico continua sendo fundamental. A tecnologia é uma ferramenta poderosa, mas a decisão final sobre o tratamento, o contato humano, a empatia, a experiência do médico, nada disso pode ser substituído. Os algoritmos ajudam os médicos, fornecem informações importantes, mas a relação médico-paciente continua sendo essencial. Que bom saber que o lado humano da medicina não vai ser esquecido. Com certeza. A medicina do futuro vai ser essa combinação da expertise humana com o poder da inteligência artificial, trabalhando juntas para cuidar da saúde das pessoas. Que futuro promissor. Mas, com toda essa conversa sobre algoritmos, não podemos esquecer dos desafios éticos, né? É verdade. A ética é fundamental quando falamos de saúde e tecnologia. É preciso garantir que os algoritmos sejam desenvolvidos e usados de forma responsável, justa e transparente. E quais as principais preocupações éticas nesse campo? Uma delas é o viés algorítmico. Se os dados usados para treinar os algoritmos forem enviesados, os resultados também serão, né? Isso pode levar a tratamentos errados ou discriminação de certos grupos de pacientes. Faz sentido. A gente precisa garantir que os dados sejam representativos e que os algoritmos sejam justos. Exatamente. E a privacidade dos dados também é crucial. Os algoritmos na saúde lidam com informações muito sensíveis dos pacientes, né? Então a gente precisa ter certeza de que esses dados estão protegidos e que só serão usados para os fins certos. É verdade. E também é importante que os pacientes entendam como esses algoritmos estão sendo usados, né? Com certeza. A transparência é fundamental para gerar confiança na tecnologia. Os pacientes precisam entender como os algoritmos funcionam, como seus dados estão sendo usados, para poder tomar decisões sobre seus tratamentos. Acho que a gente cobriu bastante coisa nesse mergulho no mundo dos algoritmos. Mas antes da gente encerrar, qual a mensagem principal que você espera que nossos ouvintes levem? Acho que a principal mensagem é que os algoritmos estão transformando o mundo e a saúde não fica de fora. Essa revolução tecnológica tem um potencial incrível para melhorar a saúde das pessoas, mas também traz desafios éticos que precisam ser considerados.
É nosso papel, como sociedade, garantir que a inteligência artificial seja usada de forma responsável e ética para que todos possam se beneficiar dos seus avanços. Que mensagem inspiradora. É bom saber que o futuro da saúde está em boas mãos, com profissionais conscientes dos desafios e das responsabilidades dessa nova era tecnológica. Com certeza. E que essa conversa seja só o começo de reflexões mais profundas sobre o papel da inteligência artificial na nossa sociedade. É isso aí. Agradeço a todos por acompanharem a gente nessa jornada. Esperamos que tenham gostado do mergulho. Prazer foi meu. Até a próxima.